Olá, sejam bem-vindos a um novo episódio do podcast Horror de Ideias. Meu nome é Eduardo Jorge e estamos aqui para mais uma noite de pensamentos aleatórios, que não são bem aleatórios, porque tem sempre algum. É preciso sempre pensar nas coisas antes de as dizer, não é? Bem, olha, esse seria um belo tema para começar. Pensar nas coisas antes de dizer. O que é que isso significa? Epá, a primeira coisa que penso quando ouço isto, essa frase, pensa naquilo antes de dizer, é tipo, pensa naquilo que vais dizer antes de dizer. Eu lembro-me da cena dos chineses que é o estado de flow. Tipo, dos chineses, tipo a religião chinesa que havia antes do Partido Comunista, antes deles acabarem com a religião. Tem um nome, acho que é taoísmo, uma coisa assim, pronto. A cena que eles têm, tipo, do estado de completa fluidez, tipo, em que quando estás a fazer alguma coisa e sentes, estás quase a sentir uma espécie de experiência fora do corpo, em que tu estás a fazer, mas parece que não és tu que estás a fazer aquilo que estás a fazer. Eu sinto isso especialmente, tipo, em desportos, imaginem quando estão a jogar um jogo de equipa, por exemplo, e as coisas fluem, tipo, o passe está a fluir para ali e tu sabes para onde é que tens de ir, uma coisa acontece e tu estás, e nem estás a pensar naquilo que estás a fazer, mas as coisas estão a acontecer, tipo, deixas o teu corpo ir e estás no teu. Quando isso acontece, tu estás no teu melhor estado de, de eficiência, quase. Isso acontece sempre que nós temos alguma coisa, temos algum foco, temos alguma coisa, temos algum objetivo concreto. Num jogo de basquetebol, por exemplo, é fazer o espaço e incestar e, hum, e, e tu já trabalhaste tanto aquilo que o teu corpo parece que tem, como é que se chama, a memória muscular, que já sabe aquilo que vai fazer e tu estás a fazer sem estás a fazer as coisas quase sem pensar. E essa cena de fazer as coisas sem pensar também pode acontecer quando estamos a falar. Nomeadamente, tipo, estás com amigos e estás tipo, e a conversa está a fluir bué bem e não estás a pensar naquilo que estás a dizer, não estás tipo, as ideias estão a fluir porque tu não estás a considerar aquilo que vais dizer antes de as dizer, porque sentes que estás tipo numa espécie de num safe space em que dizes aquilo que te vem à cabeça e provável e, tipo não vai haver problemas e depois porque a conversa outra pessoa vai pegar sempre naquilo que tu vais dizer e vai depois adicionar uma ideia ou construir sobre a ideia que tu puseste cá para fora e a verdade é que eu honestamente sinto-me assim muitas vezes, se bem que essa cena de tipo estar a dizer as coisas sem pensar à procura desse estado de fluidez, mas a verdade é que também às vezes pá, é um desejo um bocado irrealista de ter isso, tipo, sei lá, num intervalo de 15 minutos entre as aulas, por exemplo. Mas pronto, pá, yeah, acho que é essa a primeira ideia. E a conclusão aqui é a seguinte: se eu tentar falar sem pensar nas coisas, não levem a sério. Mas pá, lá está, isto também é uma coisa um bocado irrealista de se pedir às pessoas, porque pá, eu gostava sempre de pensar, tipo, sempre que eu tento fazer alguma coisa, eu penso sempre, pá, vou morrer? Não, pois não, então está-se bem. E para quem me conhece sabe que isso deu um bocadinho, deixei alguns problemas, achei muito pequeninos, mas, yeah. E, hum, e portanto, pá, não é correto porque as coisas, obviamente, têm as suas consequências, não é? Mas não era tão fixe se não tivesse, se não houvesse consequências, mas pronto, enfim. Outra coisa que eu queria falar, mudando aqui de assunto 180 graus, era que era uma cena, um podcast que eu tive a ouvir, do Joe Rogan, com um indivíduo chamado Clay Newcomb. E este Clay Newcomb é um caçador. E nos últimos 2 meses, pai, comecei a saber mais a fundo sobre aquilo que é a caça. E a minha tese é a seguinte: a caça é fixe e a caça faz bem. Vou passar a explicar. A primeira ideia que as pessoas têm dos caçadores é tipo,
aqueles escândalos quando os reis de Espanha, por exemplo, vão para a África e tipo matam tipo elefantes e girafas e leões e depois metem as fotografias tipo nas capas das revistas ou o que foi. Foi uma coisa assim, acho eu. Já foi para aí em 2012 isto. Mas já, tipo, caçadores de troféus e tipo que matam os animais, tipo, nem é, porque aquilo que eles fazem não é caça, aquilo é literalmente, tipo, a maneira como eles caçam, entre aspas, é tipo, eles vão a este resort, esta espécie de, tipo, de resort da fauna, não sei o quê, alguma coisa, tipo, vão a um recinto fechado e pedem, ok, então, eles chegam lá e dizem, ok, o que é que o senhor quer matar? E ele chega lá o rei de Espanha e diz, quero matar podemos matar uma girafa, depois pode ser o leão a seguir, e o que é que eles fazem? Eles estão, tipo, ali numa boxezinha ali no meio ali no meio da savana e depois eles pegam nos animais e libertam-nos num determinado sítio e depois está lá o rei sentadinho à espera que o animal passe à frente para fazer tiro ao alvo ao animal basicamente e pronto, e é isto que eles fazem. E não sei se este é exatamente o caso com estes casos, não sei se é exatamente esse o caso com a cena dos reis de Espanha, mas sei que muitas vezes, por exemplo, as montarias que se fazem em Portugal, eh, os que chamam-se caçadores e não sei o quê, as montarias não são caça, as montarias são. É isto que eu acabei de vos descrever. As pessoas pagam para irem sentar-se numa merdinha e depois haver uns lacaios qualquer que metem os javalis dentro das carrinhas e depois soltam-nos à frente dos gajos e depois eles matam-nos. Isso é mau, isso é chunga. Mas o tipo de caça que eu ouço falar nos podcasts é a caça dos Estados Unidos. E mesmo assim lá há lá tipo grandes turras entre eles, entre os tipos conservadores, que a maior parte dos caçam são conservadores, supostamente, e os liberais que vivem nas cidades é que depois dizem que é mau. E pronto, primeiro temos essa dinâmica que é as pessoas que vivem no meio do mato é que são à frente, no meio do mato, tipo, vivem mais próximo da realidade da floresta e tal, é que são a favor da caça. E as pessoas que vivem nas cidades, que nunca viram um animal selvagem na vida, é que dizem coitadinhos dos animais, porque é que vocês fazem isso? Quando toda a experiência que eles têm de animais é tipo os pets, os domésticos e aquilo que viram da Disney. Porque a cena é que os animais, surpresa, surpresa, são uns animais. Tipo, os ursos são das bestas que mais me assustam quando eu vejo imagens deles. E tipo, nós temos aí aquela ideia tipo do Molly, andar no meio da selva com um urso gordinho fofinho a ajudá-lo e depois tipo vais ver, procuras as imagens de um urso na, no YouTube e vês tipo ele a matar tipo 5 filhotes de outro urso e pronto. E basicamente esta disparidade que existe entre aquilo que as pessoas que não têm informação nenhuma sobre aquilo que realmente é com as pessoas que veem estes animais e que interagem com estes animais e sabem como é que a natureza realmente é. E depois vocês dizem, ok, mas isso não significa que podemos andar aqui a matar os ursos só porque sim. Eu digo, claro que não. E sabem qual é que é a melhor maneira de proteger os ursos? Quer queiram, quer não, para haver espaços que conservem a vida selvagem, parques nacionais, coisas desse género, é preciso dinheiro para é preciso de fundos para que essas coisas possam existir, para que essas coisas sejam mantidas. E aquilo que angaria mais fundos para a proteção da vida selvagem nos Estados Unidos é a taxa não, como é que é? O imposto sobre a caça. Em cada artigo de caça que é comprado nos Estados Unidos, 11% vai diretamente para conservadorismo, ecologia, basicamente, proteger os animais nos seus habitats naturais. E pá, isto são tipo milhares de milhões de dólares todos os anos que são feitos a partir da caça, a partir da, entre aspas, não é entre aspas, a partir da morte, a partir da caça destes animais, a partir da morte destes animais, é que estes animais podem ser protegidos. E outra. E a coisa que. E porquê é que faz sentido? E porquê é que a caça. Primeiro, a caça pode ser feita de uma forma ecológica e de uma forma que protege as populações dos animais. E como é que isto aconteceu? Basicamente,
tipo, em 1700 e tal, 1800 e tal, nos Estados Unidos, quando aquilo ainda era tudo a mistura, tipo o Wild West, tipo o Faroeste, essas coisas todas, em que não havia regulamentação suficiente, a civilização ainda não tinha chegado a metade do continente dos Estados Unidos continental, era tipo, tudo aquilo que se mexia era para se matar. Porque as pessoas não tinham acesso a carne, porque ainda não tinham sido feitos campos para pastoreio dos bois e não sei o quê. Então, na parte mais oeste, nas partes ainda menos civilizadas e urbanizadas dos Estados Unidos, tipo a metade oeste, então, a metade entre, tipo, basicamente tudo aquilo que era entre as costas, porque tinhas as 13 colónias do lado do Atlântico, depois tinhas algumas cenas no lado do Pacífico, mas depois aquilo tudo no meio, em 1800 e tal, 1700 e tal, era tudo uma selva, literalmente. E tudo aquilo e depois havia vários caçadores, e depois tipo havia milhares de caçadores, cujo único propósito era arranjar carne, e o que é que era mais fácil para arranjar carne? Eram tipo era qualquer coisa, eles matavam tanto as mulheres como as crias como os machos. E como é que isso mudou? Basicamente, eles aperceberam-se que se isto continuava assim, eles iam acabar com toda a vida selvagem nos Estados Unidos. E o presidente Theodore Roosevelt criou criou um clube, que eu não me lembro o nome exatamente, mas criou um clube, tipo ele mais uns homens importantes políticos, que mudaram culturalmente aquilo que significava caçar. Porque antes a caça era para subsistência um bocado. Porque havia muito dinheiro envolvido. Porque era possível ser um caçador tipo como o próprio trabalho. Tipo, vendias as peles, vendias a carne, vendias muitos produtos que podiam ser feitos com as partes dos animais. E primeiro isso deixou de ser tão necessário. E depois a própria mudança cultural de que aquilo que era fixe para um caçador não era matar um animal qualquer, mas sim matar o maior animal possível. E qual é que era o maior animal possível? Eram os machos mais velhos. E os machos mais velhos, em maior parte em praticamente todas as grandes, tipo os animais de grande porte nos Estados Unidos, os veados, os ursos, sei lá, os veados, os ursos, pronto, por exemplo, os veados, os ursos, os elques, que é tipo um veado maior, não sei o quê, os alces, os animais maiores são todos machos mais velhos, não é? E os machos mais velhos são aqueles que têm menos valor ecológico para uma determinada população. Porquê? Porque já tiveram crias, já espalharam o seu genoma e muitas vezes até é preciso matar machos mais velhos para proteger para proteger uma determinada população, porque acontece muitas vezes, isto acontece com ursos e acontece, por exemplo, com leões. Eu sei que, pronto, leões não há nos Estados Unidos, mas percebem a ideia. Um urso macho tem tipo 5 fêmeas ao seu dispor, tem as suas crias e tem as suas crias com essas 5 fêmeas, por exemplo. E depois chega a esse território outro macho que o desafia. Se o macho que o desafia mata o macho que era tipo o rei do seu território, o macho novo vai matar, o macho que chegou lá recentemente vai matar todas as crias, porque não, porque ele não quer que o genoma de outro macho prevaleça naquela área, então ele mata todas as crias. E tipo, muitas vezes há machos que tipo fazem isto, mas depois eles são tão velhos que já não conseguem procriar com as fêmeas, uma coisa assim, e então eles tipo vão de território em território a matar tipo crias, basicamente. E muitas vezes é preciso matar esses animais. Mas mesmo que isso não aconteça, matar os machos mais velhos é o mais ecologicamente sensato. E é mesmo isso que criou e é mesmo isso, tipo, o fundamento e a ética que existe com a caça hoje em dia. Pá, e basicamente, eu acho que a cena que mais me irrita nesta conversa da caça, que é uma caça, que é uma conversa que não interessa muito em Portugal, porque a caça não é assim tão pronunciada culturalmente, mas que recentemente foi, por causa daquela coisa que aconteceu lá em baixo no Alentejo, em que os espanhóis foram lá matar tipo 500 cabeças de animais selvagens, mas que estavam tipo num recinto fechado. E pá, é o que eu digo, isso é pussy, porque a caça a sério é ir
para o meio, é ir ter com o animal no sítio onde ele está, no parque natural onde não existem barreiras, e estar tipo 5 dias, aí estar tipo vários dias, tipo, às vezes são 2, às vezes são 5, lá no meio do mato, à procura de indícios do animal, à procura de rastros, e depois tipo, vocês veem programas de caça, que eu sei que não veem, mas provavelmente, mas se virem, percebem o quão complexo é que aquilo é, e o quão mais que simplesmente matar um animal a caça é. Porque a caça é passar aqueles 5 dias a acampar no meio do mato, depois estás sempre com pessoas, não é? Então existe aquela criação de laços interpessoais, e depois a cena que eles têm, a quantidade de cenas que eles têm de ter em consideração enquanto estão atrás do animal, enquanto estão à procura do animal, tipo o vento, como é que é? O ar estar quente ou frio também transporta o teu cheiro, então o animal não pode sentir o teu cheiro, porque o ar quente, se estiver a ficar quente no dia, imaginem, o ar quente sobe, certo? Porque é menos denso que o ar frio. E se vocês estão no sopé de uma montanha, o, o ar quente, e está tipo a chegar o meio-dia, o ar quente, o ar onde vocês estão está a aquecer, e vai subir pela montanha acima, e se o animal está no cimo da montanha, há mais probabilidade dele sentir o vosso cheiro. E pá, este tipo de coisas que parece que nós, quando pensamos, nós que não temos, quem não tem nenhuma percepção de caça, pensa que aquilo é só andar à procura do animal e matá-lo, mal vês, mas não, é muito mais que isso. E depois, tipo, pá, yeah, é basicamente, é uma coisa que não é acerca só de matar o animal, e mesmo quando claro que o objetivo é matar o animal, mas é que uma coisa é matar o animal e querer tirar uma fotografia com ele para pôr no Insta. Outra coisa é matar o animal e tirar a pele e ter comida e tirar a pele, ficar com a pele, cortar-lhe aos pedaços, e tens comida para ti e para a tua família durante um ano. Tipo, se tu matares um veado macho grande, tens comida, e depois de o meteres numa arca frigorífica, aquilo é comida para uma família de 4 pessoas para um ano. Literalmente. E pronto, basicamente eu acho que isso torna a prática da caça eticamente justificável. E pá, justificada. E acho que pronto, é uma coisa que mal possa, se tivesse o dinheiro e os meios, faria. Embora tipo matar um animal, tipo, ia-me foder todo. Mas pá, não sei. Tem que ser. Tipo, a cena da morte, a cena ecológica, não é ecológica, a cena tipo dos veganos não querer matar os animais. Eu percebo a cena, eu percebo a cena tipo dos animais em tipo cuja vida é industrializada, tipo a cena das galinhas e das vacas que não têm espaço para mexer-se e viver e nunca veem o sol, essas cenas. Mas tipo a cena de matar os animais, eu acho que toda a gente que não é vegan devia matar um animal uma vez na vida. Porque tipo, a morte é uma coisa essencial na vida, e sempre na vida e na estrutura da nossa existência. E só não é hoje em dia, tipo, nos últimos 100 anos, porque nos últimos 100, 200 anos, porque desde que há cidades e talhos e cenas e não sei o quê, e a refrigeração e etc., que nós não temos esse contacto e essa e essa realidade da comida que comemos. E acho que se nós tivéssemos de matar os animais que comemos, íamos ser muito mais gratos pela comida que temos, e íamos valorizar muito mais a possibilidade que é de estarmos a comer aquele animal. E as pessoas que não conseguem fazer isso, aí depois não podiam comer, porque pá, porque se não conseguem aceitar, se não conseguem fazê-lo, se não conseguem digerir o facto digerir o facto de ser preciso matar um animal para ingerirem carne, não comiam. Por isso, malta, peguem aí numa galinha, peguem aí numa galinha, como é que é? Esventrem-na toda. Estou a brincar. Não estou a brincar. Esventrem uma galinha. É esse o título. Vai ser esse o subtítulo deste podcast. Hoje esventrem uma galinha. Por isso, malta, obrigado por terem ouvido. Espero que no próximo venham ouvir também. Se não vierem, pá, somos amigos à mesma. Obrigado por ouvirem. Tchau.